Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Investimentos Saudáveis. O nosso curso visa ensinar desde o básico até o avançado para a pessoa que tem vontade de aprender a investir. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o surgimento da economia, impostos, surgimento da moeda, inflação e deflação. Se você conhece algum amigo que tem vontade de investir, indique os nossos vídeos. Quando nós falamos de economia, existem vários termos atrelados a ela, como desemprego, inflação, taxa de juros, carga tributária, PIB ou dívida pública. Esses termos todos eles estão relacionados com como que a economia está agindo, como que ela está se desempenhando. Por quê? Porque a economia é a ciência que estuda os fenômenos relacionados à obtenção e à utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar humano. Então, simplesmente ela vai trabalhar com fenômenos relacionados à obtenção e utilização dos recursos. Ou seja, numa sociedade igual nós estamos, simplesmente para o investimento é extremamente essencial conhecer os conceitos básicos de economia, porque os conceitos básicos de economia ele vai trabalhar diretamente com os fenômenos relacionados à obtenção e utilização dos recursos. Os recursos dentro de uma economia, se você sabe como que ele está sendo obtido e utilizado, você sabe aonde que ele vai gerar maior valor. Logo, você sabe para onde que os recursos financeiros também estão indo. Então, a partir disso, nós começamos nosso curso. Primeiramente, imagine que você vive numa região aonde não tem regras. Nessa região, vamos supor que existe um criador de carneiro. Ele é uma pessoa muito famosa, ela é uma pessoa ali que tem muito dinheiro, tem muitos carneiros, tem muito poder e ele faz o que bem quer naquela região. Logo, se ele tem vontade, ele vai pegar o plantador de arroz de paulada e vai tomar toda a safra dele, porque ele tem o poder. As outras pessoas, tendo em vista esse poder que o criador de carneiro tem, eles vão sentir uma necessidade de ter algo para defendê-los. Então, surge a necessidade de ordem e a estrutura para regular. Essa estrutura que vai regular todos os acordos da sociedade, ela vai ser a estrutura do Estado. Logo, começa a ter gestores, juízes, guardas, uma estrutura toda para regulamentar todos os atos da sociedade. Sendo assim, essa estrutura do Estado, ela vai contar com pessoas que vão trabalhar em prol da sociedade. Logo, elas não são produtores. Então, elas têm que receber, mas elas não vão receber pela produção que ela está fazendo. O Estado vai obrigar a todos os contribuintes pagarem uma parte. E essa parte que eles vão ser cobradas vão ser chamadas de impostos. Logicamente por isso, porque foi imposto pelo Estado. Esses impostos, eles vão surgir como uma parte, uma parcela de tudo que você produz. Daí, essa parte que você produz vai começar a gerar vários problemas, né? Porque é muito difícil você transportar tudo que você tem, levar para o Estado distribuir para as pessoas, utilizar. É muito complicado de você trabalhar com isso, além das perdas de transporte e dificuldades de evitar roubos. Nesse sentido, então surge as moedas. Essas moedas, elas vão ter várias facilidades atreladas a ela. Nesse sentido, ela vai ter as principais características que são meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. As moedas antigamente elas tinham o lastro, que era o material com que ela era feita, né? Materiais de metais preciosos, depois cada país lastreava sua moeda nas reservas de ouro, até que sumiu isso. E daí, com o advento da moeda digital, né, que muitos têm essa guerra de falar que não é moeda, porque não tem lastro, mas isso daí não vem ao caso. Nós temos que as principais características dela é o meio da troca, unidade de conta e reserva de valor. Ou seja, isso daí vai falar que uma moeda dessa pode ser trocada por algum produto. Nada mais do que a gente faz hoje, né? Só que isso aí está extremamente atrelado com todos os outros conceitos. Primeiramente, a gente fala que 5 moedas vai poder comprar um porquinho. Depois, falou que 2 moedas poderia comprar um pernil suculento ou 3 peixes grandes. E assim sucessivamente, você tem todas as condições. Só que
Se o Estado começar a produzir muitas moedas, ele se torna mais rico? Se o Estado começa a aumentar o número de moedas, nós temos que as moedas aumentam, porém os produtos continuam os mesmos, porque a capacidade produtiva ela não aumenta do dia para a noite. Exige muito esforço para você aumentar essa capacidade. Então, se você tem a mesma quantidade de produto, agora mais procura no mercado, mais moeda, o produtor logicamente vai aumentar o preço desse produto, que antes valia 5, agora vai valer 10 moedas. Ou seja, o dinheiro perdeu o poder em relação ao produto. E isso daí nós vamos chamar de inflação. A inflação vai ser a perda do poder econômico ou do poder de compra da moeda. Nesse caso daí, nós temos as principais inflações que são o IPCA, o NPC e o IGPM. O IPCA é a taxa padrão de inflação do nosso país. Quando você fala que a inflação aumentou no país, você está falando que o índice de preço ao consumidor amplo aumentou. Normalmente, os outros índices também são calculados e utilizados, só que mais para outras características. Por exemplo, o INPC é muito utilizado para fazer reajustes salariais. E o GPM também é muito utilizado para fazer ajustes de aluguéis. Nesse sentido, cada um desses vão tendo uma característica especial. Essas três inflações vão ser encontradas também na análise de fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários eles têm um reajuste e normalmente vão ser sobre essas taxas de inflação. Ou seja, essa taxa de inflação ela vai impactar diretamente nos tipos de ajuste dos fundos imobiliários. Aí, nós entramos na seguinte pergunta: mas e se começar a sumir as moedas do mercado? Começar a haver uma falta de procura e a escassez de moeda ficar generalizada? Daí nós temos o caso inverso, porque a produção também não para da noite para o dia. Então você vai ter praticamente a mesma quantidade de produtos, agora com menos moeda no mercado. Se tem menos procura por esses produtos, logicamente a pessoa vai começar a reduzir o preço deles. Logo, cada produto vai começar a ter um valor mais barato. E isso nós damos o nome de deflação, porque não é que o produto reduziu pouco, e sim que ele começou a reduzir o valor dele. Nesse sentido aí, nós podemos ver nessa época de pandemia que nós estamos vivendo. Nós temos alguns meses que nós encontramos um processo de deflação. Por quê? Porque as pessoas não estão consumindo tanto igual estavam consumindo anteriormente. Isso leva ao mercado, a maioria dos produtos que anteriormente eram comprados, começar um desconto dos preços, mesmo que seja o mínimo dentro do mercado, igual 0,3% no mês. Mas mesmo assim, nós podemos falar que obtivemos um caso de deflação no mês, ou seja, o nosso dinheiro começa a poder comprar mais. Só que isso daí também não é bom, porque o caso de deflação mostra que a economia está passando por algum estresse que pode não ser bom no longo prazo. Nós temos também vários casos de inflação muito interessantes. Por exemplo, no Brasil nós tivemos há um passado bem próximo um caso que foi considerado o caso de inflação mais longo. Nós também podemos contar com outro exemplo, que foi o da Alemanha, que foi um dos maiores casos de inflação já existentes. Logo depois que ela saiu da Primeira Guerra Mundial, ela teve um caso de inflação muito grande, que foi um dos maiores do mundo. Nesse caso daí seria comparado assim: você compra um copo por R$ 1, daqui 10 anos você teria que comprar esse mesmo copo por 2 trilhões de reais. Então é uma coisa que a gente não tem como imaginar, né? Um outro caso muito particular é o caso da inflação da Hungria. A Hungria também, num caso de pós-guerra, ela chegou a registrar 400 bilhões de trilhões de por cento. Ou seja, é uma coisa que nós não temos nem como imaginar. É uma inflação tão grande que a pessoa perde o poder aquisitivo dela, ao passar um segundo ela já perdeu muito. Então, esses aí são exemplos que mostram que quando você acontece um problema muito sério, no caso igual à guerra, isso gera um estresse na economia e isso pode despertar um poder corrosivo da inflação.
Um exemplo interessante de como um indicador, que é o IPCA, pode auxiliar no seu investimento é o seguinte: você entra e vai acompanhando o índice IPCA para saber qual setor está sendo mais aquecido. Porque um setor que está tendo mais procura, ele naturalmente vai elevar o preço, né, dos produtos. Isso daí, você observando aqui no site do IBGE, você pode ir acompanhando. Aqui eu peguei e baixei dessas séries históricas, né, para fazer o exemplo. Mas você pode vir aqui e colocar em edições. Você pega o mês que você está querendo observar, por exemplo, abril, e você pode observar aqui qual setor que está sendo mais aquecido ou menos aquecido. No caso, alimentação e bebidas está mais aquecido, transporte está menos, né? Ou seja, está tendo um processo de deflação nos transportes. Isso daí, nesse mês, acontece por causa da pandemia, né? As pessoas não estão utilizando muito transporte. A mesma coisa, né, vai ter aqui artigos de residência, entre outros. Agora, se você observar alimentação, está tendo um processo de inflação, né? E esse processo de inflação, se você for observar dentro dos quesitos, das tabelas, você vai ver quais setores de alimentação que estão sendo mais impactados, ou seja, está tendo a maior procura. Isso aí são indicativos de aquecimento dos setores também, né? Você observando esse exemplo, você tem que de outubro de 2018 em diante, o setor de carne praticamente por completo, ele cresceu, até chegar ali mais ou menos em torno de agosto, não, aqui ele subiu ainda e aqui deu uma estabilidade, né? Aqui caiu, aqui estabilizou, então vamos considerar que ele foi até outubro ali de 2019, que ele estabilizou. Então, se a gente for observar o que aconteceu no setor de carne nesse período, nós temos o seguinte: a carne, né? Nós começamos lá em junho e ele começou a ter um aumento efetivo aqui de setembro para outubro, né? No setor de carne por completo. Se você observar a inflação do setor de carne acumulada, ela foi 2,2% do caso anterior todo. Depois julho decresceu, agosto decresceu e a partir de agosto ela começa a subir. Ela vai subindo. Isso daqui é a inflação dos últimos 12 meses, tá? É interessante você observar essa inflação acumulada dos 12 meses, porque você tira efeitos de sazonalidade. Pode ter, por exemplo, em férias, as pessoas fazerem mais churrasco, festas, e isso daí tudo é levar o preço da carne. E em épocas assim de início de aula, que as pessoas têm menos dinheiro, início de ano, as pessoas acabam consumindo menos carne, pode diminuir a inflação. Então, se você for observar essa sazonalidade aqui do mês a mês, é muito grande. Vai ter uma variação muito grande, é difícil você analisar. Agora, se você observa o composto anualmente, você tem uma. Você retira esse efeito da sazonalidade. Então, observando esse composto, em setembro de 2018 começa a crescer a atividade no setor de carne aqui, né? Aumenta a inflação, ou seja, o preço que chega para o consumidor ele começa a ficar mais elevado. E ele vai crescendo esse preço, a inflação vai aumentando, até chegar exatamente aqui em maio de 2019. Em maio de 2019, ela continua com uma inflação aqui muito alta no composto anual, porém, só junho que cai, mas julho ele volta a aumentar consideravelmente, né? Isso daí, se você for observar, com o passar do tempo, ele foi subindo até os dias de hoje. E o setor de carne, ele vai ter uma condição bem diferenciada dos outros. Por que que aconteceu essa inflação, né? Por que aconteceu essa inflação exageradamente? As empresas que trabalham no Brasil, elas são praticamente todas elas são multinacionais e elas fazem a exportação de carne. O ano passado, na época ali de março, mais ou menos, março, fevereiro, obteve uma crise na China, uma gripe dos porcos lá e mataram não sei quantos mil porcos na China. E isso daí fez a China começar a importar carne do exterior. Logo, as empresas, né, elas vão fazer o quê? Elas vão vender para o nosso produto, o produto para nós, ou eles vão vender para a China que ganha em dólar, sendo que o dólar estava aumentando, ainda está, né?
é muito melhor vender para a China, porque ela vai ganhar em dólar. Então, eles pegam esse produto, começam a exportar para a China, a China começa a importar a carne nossa, nosso mercado fica com falta de carne, logo, uma procura alta e uma oferta baixa, porque eles estão exportando para outros lugares, faz com que o acumulado nosso atinja valores cada vez maiores, né? E isso aí hoje ainda não para, né? Hoje ainda tem essa procura muito grande, essa exportação. Logo, isso daqui mostra uma característica do setor que é interessante. Ou seja, isso daqui não é um resultado final. Você tem que fazer muitas análises, mas isso é como a, esse indicador de inflação pode auxiliar no seu investimento, porque ele pode ser um indicativo de atividade dos setores e você pode vir a buscar o que está acontecendo dentro desses setores. Até a próxima aula, que nós iremos falar sobre juros, taxa Selic e depósito compulsório dos bancos.